Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tarô Intuição Astral. Vamos fazer a leitura de sábado para Áries. Hoje é um dia especial. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Eu preciso passar algumas informações para vocês sobre a quebra de demanda, sobre a quebra de karma de família. Então é importante que vocês tenham essa informação antes da gente começar os trabalhos. Depois eu faço a leitura que vocês tanto querem. Vamos com calma e com tranquilidade. Lembrando que para quem é inscrito no canal, hoje tem o sorteio daquela cesta do Dia dos Pais, né? Que foi patrocinado pela japonesa, que é amiga do canal aí. Vamos fazer com calma. Então hoje, durante o dia todo, vocês deixam o nome de vocês nos comentários, deixam o nome completo, só o nome, não precisa mais que isso. Tem que estar inscrito no canal. E aí eu faço o sorteio na parte da tarde e já divulgo, aviso as pessoas. Porque eu acredito que serão dois sorteios, um da sexta e um de uma leitura particular, além de que com a sexta a pessoa já vai ganhar uma leitura particular, ponto. Mas, como são muitas pessoas, eu vou fazer mais um sorteio extra de mais uma leitura particular, certo? Então, tenham tranquilidade que esse sábado vai ser um sábado especial para todos. Tenham calma. Vamos ver como estão as energias antes de iniciar tudo isso. As informações importantes para vocês é que todo sábado eu vou fazer a quebra de demanda coletiva, que é aquela de limpeza espiritual, aonde você manda o seu nome, data de nascimento e o valor de um maço de velas. Quando vocês fazem isso, eu faço o trabalho aqui e as limpezas acontecem. Muitas e muitas pessoas estão tendo resultados maravilhosos. Essa corrente é muito forte e é gratificante fazer isso. Uma informação importante sobre isso é que algumas pessoas simplesmente pedem para que faça a quebra de demanda, mas a espiritualidade ela trabalha de uma forma diferenciada. Então, quando você não tem a vontade de fazer, você tem preguiça, você tem alguma coisa que te impede nesse sentido, a espiritualidade não vai te ajudar da forma que você espera. Se você quer resultados vindos da espiritualidade, você tem que mostrar interesse, empenho para que as coisas aconteçam. Se você simplesmente prefere pagar, às vezes você consegue fazer, porque eu mando o vídeo para vocês, aqui tem o número do canal, eu sempre, quando vocês pedem, eu mando o vídeo mostrando passo a passo, é um vídeo gratuito, é para vocês aprenderem a fazer em casa essas limpezas, para vocês fazerem para outras pessoas, para que vocês ensinem outras pessoas a uma nova caminhada, ajudando, quanto mais pessoas forem ajudadas, mais a energia positiva vibra à nossa volta. Quando às vezes você tem a condição de ir no quintal da sua casa, acender a vela e fazer a limpeza, mas você inventa alguma situação para não fazer. E aí, exatamente esse é o momento que a espiritualidade fala, poxa, isso é uma coisa que vai resolver a sua vida, vai dar um impulso na sua vida, vai tirar os obstáculos, vai trazer novos relacionamentos, uma oportunidade melhor de emprego, promoções e tudo mais. E você, em vez de fazer, a sua preguiça não permite. Algumas pessoas estão sofrendo influências espirituais e não fazem, mas outras simplesmente por isso. Aí ficam com medo, com vergonha, inventam um monte de coisa para não fazer. A espiritualidade estará ao seu lado, lembrando, os meus mentores vão até você e eles vão entender se você está sendo verdadeiro ou não. E isso é uma coisa, as pessoas falam, não aconteceu nada na minha vida. Não aconteceu por dois motivos. Ou você tinha como fazer e não fez, ou você fez e ficou esperando cair do céu. Algumas pessoas têm vícios, dramas, traumas que elas mesmas causaram. E aí elas não se manifestam, não tomam uma atitude, não dão um passo à frente, elas não mudam.
Algumas pessoas querem emprego, mas não saem de casa. Algumas pessoas querem passar numa prova muito difícil, mas não estudam. Como você quer que as coisas aconteçam? Não vai acontecer. O que vai acontecer é assim, a espiritualidade vai abrir os seus caminhos e você precisa se ajudar, ter ânimo para fazer as coisas acontecerem. E isso sim faz com que a espiritualidade chegue do teu lado e fale, não, você é um merecedor dessa ajuda. E aí ela faz as coisas acontecerem. Simples assim. Eu não preciso ir muito longe. Eu tenho relatos no meu WhatsApp de pessoas que falam de coisas maravilhosas que aconteceram na vida, provas da espiritualidade agindo na sua vida, seja a japonesa que está dando esse presente para os inscritos no canal, seja a Marisa, que a família dela foi muito abençoada. Geralmente ela pede que faça a quebra de demanda para a família toda, mas o que acontece? Essa Marisa, essa pessoa, ela tem uma fé muito grande, ela faz as coisas com coração, com amor, ela faz para outras pessoas. Além da limpeza que ela pede para ela faz para todos os filhos, faz para amigos. Por quê? Porque ela tem um coração enorme e aí é que está a diferença. Então, quando ela precisa de uma ajuda do astral, o astral tem o prazer de ajudar essa mulher porque ela é especial. Entendam desta forma e vocês vão começar a mudar a caminhada de vocês em muitos sentidos. Áries, a vibração para vocês é para que tomem atenção aos negócios. Vocês terão uma nova oportunidade de crescimento, mas precisa mudar o seu gênio, bem difícil. Esse modo seu modo operante é meio complicado, você precisa acalmar. Você está sofrendo por ansiedade e antecipação. Muitas vezes você está sofrendo por uma coisa que não vai acontecer. É só na sua cabeça que as coisas estão caminhando. É importante filtrar essas informações para que você tenha uma vida mais suave, mais tranquila. É um momento de realização, tanto na parte profissional quanto na parte do amor. A parte do amor é um momento que você vai entrar agora. Para quem está com um relacionamento meio complicado, é um momento de equilíbrio, porque aqui houve dificuldades. Todos os relacionamentos têm dificuldades. Se as pessoas aprenderem a filtrar esse momento, dar um passo atrás, analisar antes da próxima frase, talvez tudo fique mais tranquilo. A temperança pede calma. Não sofra por antecipação. Você pode estar atrapalhando, inclusive, a sua saúde. Vamos para as cartas do seu Zé, porque por algum motivo hoje tem recado dele. Seu Zé. Logo daqui a pouco eu vou fazer a quebra de demanda coletiva. São várias e várias pessoas. E também tem algumas particulares, mas essas particulares são especiais. São pessoas que realmente não têm como fazer isso em casa. Lembrando que eu não faço para todo mundo, a pessoa tem que merecer isso de alguma forma. E às vezes os meus mentores não permitem que seja feito. Então não adianta ficar bravos comigo porque eu de repente me neguei a fazer, porque eu não cobro para fazer isso. Mas eles cobram, eles falam que não é para se movimentar, então eu não me movimento. As pessoas que foram atendidas foram abençoadas. Duas ou três que eles se negaram a fazer. Por conta de, alguns são karmas de família e outros são porque as pessoas tinham uma atitude meio complicada e não eram merecedores de atenção. Da parte deles, isso fique bem claro. Muita atenção para você, mulher. Especificamente, o passado tenta entrar novamente na sua vida e trazer um momento diferenciado. Muita calma nessa hora, são decisões que você precisa ter noção. Você entenda que algumas influências fizeram com que esse relacionamento acabasse e agora esse relacionamento está batendo a sua porta novamente. Muita calma. Saiu da sua vida. Vamos concluir esta. Exatamente. E aí é a parte que nós temos
aqui o momento para quem já está numa nova caminhada, para quem está já num relacionamento. Não permita que o passado volte à sua vida, porque o passado, por mais interessante que pareça, se ele não está com você, é porque não é para estar. E aí, nesse retorno, vocês só terão problemas. Evitem isso. Algumas pessoas que têm o ego exacerbado, têm o narcisismo, e algumas pessoas têm o interesse financeiro nessa situação, acaba se sujeitando. Então, aquela pessoa preenche um espaço na sua vida e você vai, mas você terá dificuldades. Para outras pessoas que não estão mais em relacionamento, estão sozinhas por aí, vocês têm a oportunidade de viver novamente uma coisa que vocês pediram ao universo. Essa situação pode ser um fechamento de ciclo ou pode ser simplesmente porque tiraram os problemas e vocês terão uma nova oportunidade. Nesta nova oportunidade de viver esse amor, acontece uma situação onde vocês precisam ter o psicológico para trabalhar isso, voltar a apagar totalmente o passado e começar um novo relacionamento com a pessoa como se estivesse conhecendo ela naquele momento. As cicatrizes que ficam do passado não permitem que vocês deem um passo firme junto a essa pessoa. Sempre haverá dúvidas e medo. Se vocês querem um recomeço, então vocês precisam apagar o passado e começar de novo. Mas os dois precisam sentar e conversar para que as coisas aconteçam. Senão, serão problemas e problemas novamente. E de algumas pessoas são carência, de outras são necessidade. Cuidado, às vezes a vida ela está mais fácil do que você imagina. A pessoa entra na sua vida e você começa a viver uma tormenta. Muita atenção a esse momento. Se você já está com alguém, deixa o passado para lá. Se você está sozinho, pode tentar, mas precisa passar uma borracha no passado. Cartas ciganas, linha de Santa Sara. Vamos lá. Santa Sara fala que a esperança e a criatividade pode trazer para você novos caminhos, uma caminhada mais suave, mais sutil. A espiritualidade tem que estar ao seu lado. Você precisa organizar a sua vida, limpezas. Você precisa entender aonde a sua vida está tendo algum problema. Muitas e muitas pessoas às vezes evitam uma leitura ou falar com um pai de santo, uma mãe de santo, ou seja, quem for, quem você confia, claro, né? E você acaba vivendo anos e anos sem resolver esse problema. Peça ajuda, procurem respostas, façam os trabalhos. Eu sempre aviso, se cobrarem caro para vocês, fuja disso que é golpe. Agora, se vocês estiverem trabalhando com pessoas honestas, façam essas limpezas, elas são muito importantes. Se vocês não querem fazer uma consulta, se vocês não querem procurar outras pessoas, porque às vezes tem até medo de procurar outras pessoas ou ir até um centro de umbanda, quimbanda, seja qual for, candomblé, ou o kardecismo mesmo. Eu não gosto muito da ação, né, o modo operante do kardecismo, mas ele também faz algumas limpezas. Trabalha de uma forma que eu preciso explicar ainda para vocês, já na sequência eu explico. Mas aqui fala disso e as pessoas têm medo. Então o que você faz? Pede aqui, eu mando para você a quebra de demanda e você faz ela em casa sem precisar ir em terreiro algum. E aí você faz essa. É só fazer com fé e com tranquilidade. Muitas e muitas pessoas conseguiram concluir o trabalho sozinhas em casa. É bem tranquilo. É forte, mas você consegue fazer com tranquilidade. É só seguir os passo a passo, tomar o cuidado de deixar a vela queimar inteira sem tocar nela novamente e pronto, a sua vida terá uma mudança significativa. Vamos falar um pouco do kardecismo, a linha de Allan Kardec. Quando as pessoas trabalham o espiritismo, entraram nessa fase, existia uma linha europeia nesse sentido, assim, que precisa ser focado. Tanto é que as linhas de Umbanda e Candomblé que cultuam as pessoas mais humildes, né? As entidades que estão ali são mais humildes. Diga-se de passagem, é até um preconceito. Mas é só vocês estudarem sobre isso. Existe a história do kardecismo, a história da Umbanda, e vocês vão entender que existe uma diferença de elite
nos dois campos, apesar de algumas vezes um se passar pelo outro para trabalhar em campos diferentes. Mas, variando do kardecismo, fizeram aquela constelação familiar, que você precisa ter muito cuidado. Os modinhas gostam de entrar nessas vibes. Então você viu que um coach, chegou lá e falou que essa constelação vai equilibrar a sua vida porque você precisa pedir perdão para um parente que já se afastou de vocês e a sua vida está nesse karma e tudo mais. Existe o ponto aonde você tem que entender que quando se traz essas pessoas novamente para o seu convívio, trazem também energias. Se vocês prestarem atenção, existem muitos vídeos mostrando como é feita isso, e aí a pessoa ali, que é o médium que faz a incorporação ou a canalização, como queiram falar, ele é verde, ele é muito verde. E aí o que acontece, vamos dizer assim, que ele está numa caminhada bem no início, bem no início. É diferente de você ir num centro de Umbanda, onde um pai de santo tem 50 anos de caminhada. É bem diferente. Mas, se vocês prestarem atenção, existe um coach do lado do médium que está fazendo a incorporação, e esse médium, ou aquela entidade que está ali, diga-se de passagem, ela segue o passo a passo desse coach. Eu só espero que vocês entendam que eles são espíritos livres e eles não respeitam ninguém. Eles não têm que seguir ordens, porque chega ali e fala, eu estou amarrado, eu sinto ódio, eu sinto raiva, eu tenho ciúme. Isso aí é apenas uma movimentação psicológica para mexer com a cabeça da pessoa que está consultando. Muita atenção com isso. E quando se faz a oração que eles fazem, a meditação que eles fazem, atraindo essas pessoas ancestrais para próximo de você, para que haja uma comunicação, é possível que essas energias não vão embora e fiquem à sua volta te atormentando. Às vezes você nem tinha esse problema, você acabou de arrumar ele para sua cabeça. Isso não é com todo mundo, mas é possível que aconteça sim. Por isso, muita atenção quando vocês se movimentarem pelo emocional. Porque eu vi lá e era muito legal. Cuidado, porque a espiritualidade ela tem 2 pesos, 2 medidas, ela tem variantes, e as variantes são complicadas. Trabalhar ou você doutrinar, por exemplo, você ter a doutrina de trazer um mentor ou um ancestral da sua vida para trabalhar com você, seja pombagira, seja um Exu, seja um caboclo, seja um baiano, boiadeiro, independente. Você vai cultuar, trabalhar, conversar, porque é diferente de você chamar um desencarnado que antigamente era um obsessor. Trazer um obsessor para o seu lado para resolver problemas pode fazer com que ele ache você. Ele nem estava no seu caminho. Por isso, muita atenção e muito cuidado. Eles estão está muito fácil na internet hoje em dia, os coaches estão ganhando muito em cima disso, mostrando para vocês que é fácil chamar um desencarnado ali, fazer um teatro e vocês emocionalmente acabam acreditando. Querem tirar a dúvida? Procurem um centro de terreiro forte, antigo, raiz e falem com o dono da casa, com o pai de santo, com a mãe de santo. E aí vocês vão ver o que é incorporação. Eu tenho certeza, plena certeza, que nenhum desses médiuns de incorporação aí, apoiados por coaches, passam numa prova de fogo de um terreiro de verdade. Eles não pegam uma pedra em brasa, eles não apagam um charuto no braço, eles não colocam baratas na sua mão. É certeza. Isso são provas de linha de incorporação em linhas diferentes. Um dia eu vou explicar para vocês como tudo isso funciona, mas é um teste de incorporação para saber se realmente existe uma entidade com a pessoa ou a pessoa está fazendo um teatro ali. Simples assim. A Umbanda ou a Quimbanda e Candomblé raiz funciona desse jeito. Então, não é simplesmente você chegar num palco e em 2 segundos você estar incorporado de alguém que você nunca viu na vida. Muita atenção a isso. Prestem atenção aos detalhes para vocês não serem enganados. Estou apenas tentando ajudar vocês. Certo? Vamos continuar e já concluímos tudo isso.
atenção, racionalidade nas suas ações. Você está preso a sentimentos e a sensações do passado e isso não é bom para você. É necessário colocar os dois pés no chão e estar sempre com a espiritualidade em dia. Você tendo a consciência do que é certo e do que é errado, em que momento você pode se movimentar, você evita os prejuízos, os problemas. Entenda que os mentores que estão à nossa volta, eles dão sempre o mesmo recado, no sentido de que você precisa tomar uma atitude, que você precisa analisar o que está acontecendo, porque as pessoas estão sendo enganadas de uma forma muito fácil, muito fácil. E é tudo baseado na emocional. Não permita que o emocional tome a frente, porque aí sim você é dono da sua caminhada. E não tenham medo da espiritualidade. Não tenham aquela crença limitante de que se você fizer isso, você vai ser prejudicado. Se você deixar de fazer aquilo, você vai ser prejudicado. De forma alguma. É você quem comanda. Basta você ter a noção de como se defender. Simplesmente assim, eles jamais te atacarão. Podem atrapalhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é rápido, eles somem da sua vida. Tenham sempre a noção disso. A vida não é fácil para ninguém. Existem altos e baixos para todo mundo, independente da espiritualidade. Cartas de Lenormand falam de bons acordos chegando para você, mas você precisa analisar com muito calma quem traz isso para esse momento. Você precisa analisar com tranquilidade para que tudo tenha vamos dizer assim, um direcionamento. Não caia na conversa fácil das pessoas. Você precisa sentar, conversar, e se você tem nesses acordos aqui um montante de valores, tudo documentado. É muito importante que você tenha a informação de advogados, a informação de pessoas que entendam desse assunto e que não sejam pessoas que estejam de repente no meio da caminhada. Elas têm que ser independentes da situação para que elas possam trazer luz para vocês, possam trazer esclarecimento. A espiritualidade estará ao seu lado nessa mudança de ciclo e nessa nova fase. Só não permita ser enganado. Simples assim. Eu vou começar semana que vem a fazer uma quebra de demanda diferente, que é aquela para a quebra de karma de família. Eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando e não questionem, simplesmente entendam. Quando se é feito a magia para a quebra de karma de família, algumas pessoas não têm isso, então é uma escalada. Quando você faz esse ponto, e isso não era uma coisa que estava te incomodando, ponto, você resolveu um problema. E aí você parte para outras limpezas para que a sua vida flua, simples assim. Algumas pessoas fazem a quebra de demanda, como elas não têm problema de karma de família, a vida flui, as coisas acontecem. Mas quando ela tem karma de família, ela precisa limpar esse problema, porque a limpeza espiritual afasta por algum tempo essa energia e logo ela volta. E como que ela volta? Ela volta na primeira vez ou no primeiro momento em que você repetir alguma coisa que a sua família fazia de errado, certo? Eu vou dar um exemplo simples. O seu ancestral era viciado em jogo, então ele ia para o carteado e ele tinha esse problema e a vida era muito difícil, briga em casa, as coisas eram escassas, era bem complicado, bem complicado. Ele faleceu, a vida continuou, os filhos e os netos cresceram e alguém da família tem esse vício do carteado. Porque ele voltou para isso e está em volta à sua volta. Ele faz parte desse karma. Então, alguém da família vai ter esse vício. Essa pessoa que tem esse vício. Vamos fazer de conta que é você. Então, você faz a limpeza espiritual e a sua vida começa a fluir. Ponto. No primeiro momento em que você estiver com, vamos dizer, uma abstinência desse momento, você vai se reunir para um carteado, para jogar carta, seja lá o que você quiser jogar. É exatamente nesse momento que você liga novamente o ciclo da sua vida
ao do passado e o karma volta para você. Então, o que acontece é, você fez a limpeza, você para com isso. Então, isso não é bom para você. É um prazer momentâneo? Sim. Traz uma reunião ali coletiva, traz um momento de repente de distração? Sim. Mas é exatamente o que afundou o seu antepassado e agora vai afundar a sua vida também. Se você fez as limpezas, se você fez a quebra de karma de família e aí você parou com isso, pronto, a sua vida flui. Você tem o vício de ir para alguns lugares que não são interessantes, que tem uma energia pesada. Você parou de ir nesses ambientes, a sua vida tende a fluir. Se você gosta de derreter o dinheiro com bobagem, com bobeira, você parou de fazer isso, a sua vida tende a fluir. Mas é necessário fazer as limpezas e mudar o seu jeito de ser. Se você não mudar o seu jeito de ser, você vai voltar para aquela energia do karma de família e a sua vida vai ser bloqueada por tudo, 50, 60 anos, o quanto você viver. É importante entender o que não está fazendo bem para a sua vida, por mais prazer que te traga, e aí trazer um equilíbrio e uma noção do que você está fazendo. Quando você muda as atitudes, muda o seu jeito de ser, de falar, de se comportar para com as outras pessoas, de ter pessoas à sua volta que só reclamam, que só têm problemas e elas estão ali, você está tentando até ajudar essas pessoas, é o momento de você aprender a dizer não, é o momento de você aprender a dar um passo para trás e falar, caminhe com as suas pernas. Porque cada vez que você ajuda essa pessoa, você pega uma parte do karma dessa pessoa, se ela não faz parte da sua família, é claro. Então entenda isso. Pessoas que reclamam muito da vida, pessoas que estão sempre ali cuidando da vida dos outros e você está próximo a essas pessoas, você pega um pouco da carga dessa pessoa. É preciso mudar? É preciso. Então mudanças necessárias para que você tenha uma outra vida. Simples assim. Não é só a espiritualidade. É aonde você vai, o som que você escuta. Tudo isso tem um peso. É importante analisar como você está vivendo e o que você pode evitar. Algumas músicas que têm uma vibração pesada e foram feitas para essa vibração pesada, com letras pesadas, elas trazem a energia de vibrações negativas pesadíssimas para a sua vida. Então, mudar isso faz com que a sua vida flua. Se você, por exemplo, está escutando uma música que só fala de morte, de briga, de tiro, de tudo quanto é coisa, é nesse momento que você estará enterrando a sua vida. Mude a letra que você escuta, a vibração do som que você ouve, e aí você vai ver que a sua vida vai ter uma mudança. Simples assim. A espiritualidade e a energia trabalham juntos. Se você vibrar num campo vibracional positivo, sua vida flui. Se você vibrar negativo e está sempre com músicas depressivas ou músicas que trabalham palavras pesadas, você vai estar travado também. Entenda como vocês quiserem, é assim que funciona. Façam um teste, vocês têm 30 dias para fazer um teste. Façam isso, mudem o seu comportamento e vocês vão ver como as portas se abrem na sua vida. Vamos finalizar essa leitura. Eu acho que eu passei todas as informações necessárias para vocês. É importante que vocês participem hoje, deixando o nome de vocês para o sorteio. Hoje é o dia do sorteio, gente. Vamos lá. Qual carta saiu daqui? A carta saiu de segurança. Você tem força, poder, conhecimento e maturidade, mas os seus passos errados, você toma uma atitude e se arrepende 3 dias depois dessas suas atitudes. É muito importante que você filtre isso. Ego, ou de repente você acha, o seu achismo atrapalha bastante. Você tem que filtrar o seu comportamento para que ele não atrapalhe o seu relacionamento. Você tem um mundo ao seu alcance, mas você precisa mudar o seu comportamento, ser mais sutil e mais suave para com as pessoas, para que você consiga entender e analisar a situação que está à sua volta. Ser mais suave pode trazer para você ótimos
relacionamentos, tanto na parte social, profissional, quanto no relacionamento amoroso, certo? Esta é a leitura para Áries. Espero ter trazido todas as informações necessárias para abrir a mente de vocês e trazer uma nova caminhada. A intenção do canal é sempre ajudar, é sempre trazer esclarecimentos. Eu não quero prejudicar ninguém e nem atrapalhar a caminhada dos outros canais, mas existem alguns que tentam se aproveitar do emocional de vocês. E por isso eu estou tentando ajudá-los. Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus Cristo mostre sempre o melhor caminho, muita luz e paz nesse coração de vocês e vamos sempre juntos nessa caminhada.